Graças te damos, porque Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Senhor e o nosso Salvador. E não sabemos viver outro senão a Ti, meu Pai. Graças te damos por termos chegado até aqui, porque sabemos que não foi pelas nossas forças, mas foi pela força do Teu Santo Espírito, Senhor. Eu peço, Senhor, humildemente, que o Senhor venha perdoar a cada um de nós, continuar nos perdoando, porque apesar de tentarmos acertarmos, vivemos errando, meu Pai. Mas a Tua misericórdia é grande, compassiva e poderosa, Senhor. Eu peço, Pai amado, que o Senhor derrame sobre as nossas vidas as Tuas misericórdias e as Tuas bênçãos. Senhor, abençoa agora cada coração aqui presente, que cada um possa, Senhor, ter nesse momento um encontro real contigo, uma libertação, Senhor, uma resposta, uma alegria colocada no coração por estar na Tua casa, meu Pai. Em no nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, eu te imploro, Senhor, que continue conosco, agindo através do louvor, através da palavra, através das orações, que o Teu Espírito continue agindo entre nós, continue nos fortificando, continue nos abençoando, continue nos dando forças para continuar a jornada, Senhor. Eu te peço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que abençoe a cada mãe, a cada mãezinha, Senhor, que tem se doado para que seus filhos sejam Teus servos, a cada mãezinha que tem se doado para que os filhos andem no Teu caminho, que elas sejam fortificadas. Essas mulheres que desejam ardentemente ver a geração na Tua presença, que elas tenham autoridade, que elas tenham vida, que elas tenham saúde para levar o lar diante da Tua presença, para que possam fazer verdadeiros sacerdotes Teus, meu Pai. Oh Deus, acalenta o coração daqueles que estão entristecidos, abraça, Senhor, aqueles que estão machucados, aqueles que estão abatidos e sem esperança, que o Senhor possa abraçá-los, que o Senhor possa renová-los, que o Senhor possa trazer as Tuas misericórdias. Abençoa os que estão comigo na jornada, aos que estão comigo na luta. Não deixa nenhum se perder, Senhor, mas que todos sejam cheios do Teu Santo e doce Espírito, Pai. Visita as casas, visita as famílias, meu Pai. Tira de nós aquilo que não provém de Ti, tira de nós aquilo que é carnal, banal, Senhor, e coloque em nós o que vem do Teu trono, Senhor. Coloque em nós o que vem da Tua misericórdia, da Tua graça. Abraça, Senhor, a Tua igreja nessa tarde. Tenha misericórdia de todas, subimos com Jesus. Todos que estão presentes ou ausentes, que sejam abraçados agora pelo Teu Santo Espírito, que sejam renovadas forças, que não se vendam, Senhor, pelos propósitos errados, pelos elogios, pelos agrados que não vêm da Tua parte, mas que sejam fortes, que sejam destemidos, que sejam corajosos e valentes para levar o Teu Evangelho, para levar a Tua palavra, para trazer, Senhor, diante da Tua presença a própria vida, meu Pai.
Eu peço, Senhor, que o Senhor também me dê forças, capacidade e sabedoria para lidar com toda e qualquer situação, para que através de mim o Teu nome seja glorificado, para que através da minha vida, das minhas lutas, das minhas guerras, o Teu nome seja glorificado, Senhor. Levanta homens e mulheres guerreiros, dá força, Senhor, para aqueles que Te amam, dá força para aqueles que Te adoram, dá força para aqueles que Te buscam, aqueles que estão falando não para o diabo, aqueles que estão lutando contra o adversário, meu Pai, que recebam forças dobradas do Teu Espírito, que o nosso eu venha morrer e que a Tua palavra seja vitoriosa em cada um de nós, meu Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Deixa preparadinha aí, vitorioso és. Ai, que gostoso você tocando junto, que saudade. Como é bom ter você aqui, Marquinhos. Que Deus reavive cada vez mais a tua vida, amada, a tua família querida. Que bom que você venceu, Vavá, que tem lutado para ganhar o pão também, como Marquinhos, e tem sido um desafio, mas não desistiu. E tem algo que é interessante, que mesmo sem ele não poder estar em todos os cultos, eles estão em todas as lives. E isso tem fortalecido as lives. Elas vêm com muitos ensinamentos, até mesmo hoje, aquele toque que o Espírito Santo me deu para falar com vocês pela live, foram palavras vindo dos céus. Eu sei quando vem dos céus, e eu fico muito grata a vocês que têm participado da live, não porque eu quero números, mas porque eu quero guerreiros, valentes, fortalecidos, doutrinados por Deus, administrados pelo poder do Espírito Santo. E como prometido ontem na reunião, pode continuar, está gostoso. Como prometido ontem na reunião da igreja do Mar Paulista, eu falei que ia colocar para vocês o vídeo, mas hoje ia ficar muito abarrotada, eu coloquei no meu Facebook. Eu falava para vocês, é o fundador da Voz dos Mártires, chama Voz dos Mártires, e eu coloquei um filme que retrata a perseguição, não sei falar o nome dele, é Richard alguma coisa, um homem de Deus, e vale a pena assistir, gente. É triste, é realidade. E eu me senti bastante envergonhada. Eu cheguei em casa tarde, ainda fui fazer umas coisas, ainda fui comer, fiz atendimento, e eu dormi assistindo a Voz dos Mártires. E sabe, Tiago, Fabi, eu fiquei muito envergonhada diante de Deus, extremamente, porque, senta um pouquinho, esse homem de Deus, a família dele tinha saído da perseguição de Hitler. Lembra dos judeus na Segunda Guerra Mundial? Lembra da história? Então eles vão para Romênia, e lá na Romênia começa a invasão russa para criar-se a antiga União Soviética. Tudo isso é história e real. Isso em 44, 45, 46, 48. E quando estava lá na Romênia, ele era ateu. Ele tornou-se ateu apesar de judeu. E um dia ele já tinha lido a Bíblia, porque para combater, para curiosidade. E um dia ele estava passando num lugar e um homem chamou ele. Gente, eu estou falando, mas vale a pena assistir mesmo depois de falar. E vale a pena ler o livro também, tá? E um dia ele estava passando e um homem chamou e falou assim: escuta, você conhece Jesus? Você conhece a palavra? E ele falou: não, e nem me interessa porque eu sou ateu. E ele falou assim: você tem uma Bíblia? Ele falou: tenho, já li 2 vezes.
Mas eu tenho uma Bíblia, ele falou assim, a Bíblia da Fabi que vai pregar. Eu tenho uma Bíblia aqui, que eu e minha esposa temos orado por anos, que a gente quer evangelizar um judeu. E disse que deu a Bíblia para ele, e ele começou a ler, só que era diferente do que ele já havia lido. Aí eu entendi também a importância da oração na Bíblia, para entregar um presente. E quando ele começou a ler, a palavra começou a tomar forma dentro dele. E ele tornou-se um pastor das igrejas, lá ela era luterana. E veio a Rússia entrando com aquele papo PT, sabe? Que ia dar liberdade para os ministros, para os pastores, para as igrejas, e está apoiando. Mas ele conhecia o que acontecia na Rússia, os irmãos sendo perseguidos e mortos por amor a Cristo. Para aí. Vocês lembram que a pastora Clau contava que ela, quando aceitou Jesus, ia numa casa de umas irmãs litonianas, e que elas haviam aceitado Jesus, e contava a história que elas tinham vindo fugida fazia pouco tempo da Lituânia, e elas cantavam em dupla, e ela contou que as crianças, tinha uma criança na igreja que fazia só risquinho, risquinho sem parar, e aquilo foi até incomodar o pastor, porque a criança enchia folhas e folhas de um monte de risquinhos, e um dia foi traduzido, estava em japonês, e o Senhor falava para o povo dele sair da Lituânia, que havia uma repressão, e ela conseguiu sair, e a família dela ficou, e foram prisioneiros, mortos, escravos do regime comunista. Vocês lembram que a pastora... É a mesma época. E voltando esse pastor, gente, olha que lindo. Ele conta que estava ele mostra no vídeo, gente, é quase um documentário e vale a pena assistir de novo. Estava assim, todos eles assistindo, todo o cristão fazendo uma promessa, os líderes, de fidelidade ao governo e ao governo russo. E nisso eles estão no auditório, a esposa dele falou assim: você não vai fazer essa confissão, né? Ele olhou para ela e falou assim: se eu não fizer essa confissão, você não vai ter mais marido. Ela falou: eu prefiro não ter um marido do que ter um marido covarde diante de Deus. Ele ficou em pé diante da multidão e falou: eu posso ter a palavra? E eles: não, você tem que ter uma senha para falar aqui. E ele falou assim, eles começaram: quem é ele? Ele é um dos líderes mais importantes e influentes dentro da Romênia. Se ele for ao nosso lado, teremos todos junto conosco. Então ele teve a palavra. Ele desceu e começou a falar, e estava sendo transmitido por rádio ao vivo. Gente, isso é real. E quando começou a transmitir, ele falou assim: nós não temos obrigação de fazer um pacto com governos. O nosso governo é os céus. E querem fazer conosco os que estão fazendo com nossos irmãos na Rússia. Terminar com as nossas igrejas. Ele começou a pregar Jesus Cristo como Senhor e vai mostrando os vilarejos às pessoas. Tiago, ele continuou fazendo os cultos, e começaram a fazer cultos às escondidas. E de repente os batismos sendo feitos nas banheiras das casas. Olha que lindo. E de repente ele estava indo para a igreja, a esposa estava esperando ele já na igreja, o filho dele, lembra muito o Yuri. O filho dele ia para os soldados russos e falava: tem chiclete, tem chiclete. Ele pedia chiclete para os soldados russos, até eles darem, para os oficiais. Depois ele ia lá e dava uma rosa e falava, uma flor, e falava: Deus te abençoe. Eles eram totalmente ateus, igual o nosso governo comunista está entrando. Está entendendo, minhas lindas, meus lindos? E era tudo assim. E um dia ele foi pego e foi levado preso. Mas a prisão não é comum, gente. E lá ele disse que encontrou os melhores soldados. Gente, quando você chega nessa parte do filme, a mulher dele ao mesmo tempo foi levada para um trabalho de abrir um canal entre o mar Mediterrâneo, que leva para a Rússia. É um negócio assim, gente. Um canal que existe até hoje. Foi feito com o trabalho dos irmãos em Cristo, mulheres que apanhavam.
Sabe, apanhava na sola do pé, meninas. Lúcia, Lisa, crianças, quando eu vi elas apanhando na sola do pé, que nunca mais ia poder pôr um salto, sabe, eles nunca mais podiam andar. Tem mais detalhes. Eu fiquei com tanta vergonha de nós, por todas as vezes que a gente chorou porque não tinha uma roupa nova, por todas as vezes que a gente chorou porque o cabelo não estava bom, por todas as vezes que a gente chorou porque a casa não estava legal. E aquela mulher apanhando por amor a Cristo, enquanto o marido apanhava na outra prisão. Mas não é um apanhar normal. Tem uma cena que chama muita atenção, que eles estão todos sentados assim, os prisioneiros numa cela bem fedorenta assim, e eles só falando em Jesus. E daí o soldado, quando via falando de Jesus, eles pegavam um assim e levavam para apanhar. Gente, é terrível de ver. E quando voltava tudo ensanguentado assim, ele sentava de novo. Aonde é mesmo que eu parei? Assim, e Jesus, e continuava. E agora as pessoas param de falar de Jesus por causa de uma cerveja, por causa de um relacionamento. Eu sou desses daí. Todo cristão verdadeiro é esse daí. E vocês acham que isso parou? Os relatos de 2001, 2006, 2020 continua. Sabe os pisca-pisca de Natal que a gente coloca nas nossas árvores no Brasil? É feito por mulheres de Deus que foram levadas presas por amor a Cristo, que apanham e ficam trabalhando, fazendo as nossas roupas made in China, nossos aparelhos. Nós estamos usando aqui nas Américas o sangue dos irmãos cristãos lá. Tem um relato que é de agora, 2006, ela conta. É uma irmã chamada Sara. Ela fala que ela apanhou muito por amor a Cristo. E ela tinha que assinar uma confissão contrária à fé. Os soldados são tão ruins lá, gente. Eles são tão ruins que eles põem as correntes nos pés dela, depois ela apanhar na sola, toda desfigurada, e eles faziam ela andar a noite inteira, para lá e para cá. E ela pensava: será que eu fiz errado de não assinar? Será que Deus não perdoaria? Eu sei que Ele me perdoaria. Mas ao mesmo tempo ela recitava as passagens bíblicas, os versículos que ela lembrava, que nós seríamos injuriados por amor a Cristo. Gente, olha, presta atenção. Eu me senti envergonhada, porque a gente fala que a gente é crente. Sabe que no Brasil tem um bando de mimado? Sabe que nas Américas tem um bando de incrédulos se fazendo de crente? Porque enquanto aqui os ditas cristãs, os cristãos, estão batendo o pé em casa, que não tem uma roupa nova, que não tem um sapato novo. Está escutando? A verdadeira igreja está apanhando para não negar a fé em Cristo Jesus. Essa é a igreja verdadeira. Essa é a igreja verdadeira. Essa é a igreja do Senhor. Você vai falar: pastora, você está sensível porque é Dia das Mães. Não é, gente. O Espírito Santo me comoveu. Eu ia assistindo e ia falando: que vergonha, Senhor, por aquela choradeira que eu já fiz diante de Ti. Que vergonha, Senhor. Eu olhava para minha casa e falava: eu tenho onde morar, eu tenho onde dormir, eu tenho o que vestir. E a gente faz choradeira desnecessária, igreja. Está escutando, mulheres? Está escutando, meninas? Diga amém, você que está ouvindo. Amém.
é feio demais diante do Senhor. E ele vendo aquelas verdadeiras servas de Deus que estão sendo injuriadas, enquanto a mulher aqui nas Américas chora para chegar a maldita da roupa da Shein, a bendita da roupa da Shein, da China, as mulheres de Deus estão lá derramando sangue de um trabalho escravo dentro das prisões, fazendo a porcaria da bijuteria que a gente usa, fazendo a porcaria do sapato que a gente usa, fazendo a porcaria da roupa que você e eu brigamos muitas vezes com Deus, porque não está servindo, porque a roupa é velha, porque a roupa não serve, porque o sapato é velho. E o Espírito Santo vendo as verdadeiras servas dele lá no meio do lodo, no meio da prisão, sangrando por amor a Cristo. Gente, eu fiquei muito envergonhada diante do Espírito Santo de Deus que ronda toda a terra. Eu me chamo igreja, elas verdadeiramente são a igreja do Senhor, aleluia. Aqueles homens são verdadeiramente a igreja do Senhor, e que tem um chamado igual ao meu. Quem tem um chamado igual ao meu está sendo comovido no seu coração. Você está assim: meu Deus, enquanto eu estou aqui batendo pé, enquanto eu estou aqui fazendo charme, enquanto eu estou aqui judiando de um e de outro porque eu não consegui o que eu quero, tem a igreja do Senhor lá na Ásia, tem a igreja do Senhor na Nigéria, tem a igreja do Senhor em todos os cantos, na Coreia do Norte, nos países muçulmanos, a igreja do Senhor sendo perseguida a preço de sangue, deixando rastros de sangue pela cidade, o mesmo sangue que clama por justiça. Oh meu Deus, essa é a verdadeira igreja do Senhor. Aqui nas Américas está começando a vir a perseguição. Está começando a vir a perseguição, e vai vir, gente, tem que vir, porque a igreja verdadeira, ela tem que se manifestar. A igreja verdadeira, ela tem que entrar em destaque, porque nós que somos igreja verdadeira, nós cansamos de um maltrato desnecessário, nós cansamos das pessoas falar que estamos errados diante da nossa fé. Essa é a nossa fé. Nós negamos o nosso pecado, nós negamos a nossa carne para vivermos Jesus Cristo, para vivermos a palavra de Deus, aleluia. Quem é apaixonado por almas, não é Nivaldo e Cléo, quem é apaixonado por almas está entendendo o que eu estou falando. Quem é apaixonado por almas entende o que eu estou falando. Quem é apaixonado por almas, não é, Rosélia? Entende o que eu estou falando. Como cansa esperar as pessoas amadurecerem. Amadurecer, não existe amadurecer, existe conversão. Não existe amadurecimento, existe conversão. Porque lembra o dia que você se converteu, você até tomava leitinho, mas você já veio com tudo para Jesus. Tudo que a pastora falava que tinha que realizar, você creu, você aproximou-se de Deus, você não desistiu da fé, você reagiu contra a tua carne. E eu tenho certeza que você, mulher de Deus, homem de Deus, eu estou falando, e o teu coração está ardendo por Jesus, está ardendo por Jesus. Você que é de Jesus, não deixa o sistema te engolir. Você que é de Jesus, não deixa o diabo te engolir. Se vista bem enquanto pode, mas não seja uma pessoa insuportável, não seja uma incrédula. Tenha um bom carro, mas não seja um incrédulo, uma incrédula que reclama por tudo, que é infeliz com tudo. Porque a hora que você enfia a cara nas coisas de Deus, você percebe o quanto a gente é ridículo. O quanto a gente é ridículo. O quanto a gente é pequeno. O quanto a gente precisa crescer na presença de Deus. Fala sério, quando Deus te usa, Simone, quando Deus usa vocês, garotas aqui, todas essas garotas aqui, ó, desse miolo aqui, fala a verdade. Vocês não se sentem mais bela? Vocês não se sentem realizada? Vocês não se sentem vitoriosas? É isso que Deus quer para vocês.
Homens de Deus, quando Deus usa vocês, vocês não se sentem diferenciados? Fala a verdade, não se sentem diferenciados quando Deus usa vocês? Vocês esquecem a fraqueza, vocês esquecem o desânimo, tanto homens quanto mulheres. Vocês esquecem o desprezo que passam, e vocês passam a sentir a glória do Senhor sobre a vida de vocês. Amém? Oh, glória ao Espírito Santo de Deus. Então, olha, assistam, procure essas coisas. Há escolhas na vida da gente. Escolha a viver o reino. Escolha a seguir o reino. Escolha a descobrir o que está acontecendo com o reino na terra. O reino de Deus é perseguido na terra. Escolha entender o coração de Deus. Escolha saber o que está acontecendo com os nossos irmãos na fé. Escolha entender o que está acontecendo. Para de viver a chatice das quatro paredes da tua casa. Quantos anos faz que você está cuidando se a sua mulherzinha está bem, se a sua mulherzinha está chata, se o seu marido acordou azedo, se acordou feliz, os seus filhos estão legais, se os seus filhos não estão legais? Há quantos anos vocês estão vivendo em prol da psicanálise dos seus entes queridos? Ai, hoje está bom, hoje está ruim. Ai, eu julguei. Não, estava. Chega! Chega! Jesus está voltando, Fábio. Jesus está voltando, Fábio. Fábio, Jesus está voltando. Leva as boas novas. O que você sabe da palavra de Deus, faça como Felipe, para o eunuco. Você não precisa carregar nas costas nem ser carregado, mas vai, sobe na carruagem e prega Jesus Cristo. Você não precisa contar a tua vida. Você não precisa contar o seu testemunho, nem as suas lutas, mas conta do amor da tua vida, que é Jesus. Vai e prega a toda e qualquer pessoa. A tua missão tem que ser cumprida na terra. Vai e prega, vai e leva. Porque se você ganhar uma alma para Jesus essa semana, você ganhou uma nação. Você implantou o reino de Deus numa pessoa que vai levar a outras. Aleluia. Uma frase que eles usam muito boa: creio que todo aquele que é convertido tem o dever de converter outras pessoas. E eu tenho essa vontade de ver pessoas convertidas. Percebeu que você passa por luta e de repente o diabo coloca você no sentimento de inveja de novo, de rivalidade de novo, de complexo de novo? Sabe o que é isso? Falta de fazer a obra de Deus. Porque quando faz a obra de Deus, você se desprende da velha criatura. É ou não é, Grazi? Quando faz a obra de Deus, a gente se desprende da velha criatura. Aleluia. Oh, glória ao Espírito Santo de Deus. Você vai falar: pastora, você quis atacar eu? Não, gente, longe de mim. Eu estou contando para vocês como o Espírito Santo me tocou, como o Espírito Santo me quebrantou, me envergonhou, como o Espírito Santo, Ele me levou a entender o que está acontecendo com clareza. Não porque eu vi um vídeo, mas porque Ele tocou ao meu coração para que eu visse um vídeo. Não porque eu fui levada pela emoção, não, porque eu fui levada pela razão. Sabe qual é a razão? Que há milhares de nós sofrendo por amor a Jesus Cristo, e essa é a verdadeira igreja. O Senhor tocou em você? O Senhor tocou em você? Tocou, né, Simone? Tocou. Que luta, né, que a gente tem para levar um lar para a presença de Deus. Se eu pego esse, pego mais, se eu nunca lembrarei onde lugar. Eu vou falar, mãe, mãe, vem a palavra,
possa abençoar a todos. Eu sei que foi um culto totalmente diferenciado, uma bênção foi exclusiva hoje para cada um. Só de sentir a presença de Deus de uma forma extraordinária, praticamente palpável, e sentir que o reino de Deus realmente é algo que existe e é possível não só sentir, como enxergar as batalhas que virão, as batalhas que já passamos e tudo aquilo que Deus pode fazer através de nós para modificar o futuro. Talvez sua criancinha, do seu sobrinho, do seu netinho, do seu filho, fortifique-se cada vez mais em Deus, porque essa geração precisa entender quem é Deus de verdade, precisa entender esse amor puro que Ele tem por cada um de nós. Nem todos talvez tenham um pai e uma mãe que gostaria de ter dos sonhos, mas existe um Deus que ama de uma maneira inabalável, uma maneira sem igual, uma maneira única. Os seus pais podem um dia te magoar, mas tem um Deus que nunca vai te magoar. Tem um Deus que vai sempre protegê-los. Tem um Deus que sempre estará ao lado durante toda a vida deles. Então continue, pais, tios, avós, a fortificar cada vez a sua fé em Cristo, a fortificar cada vez, a cada momento, a cada segundo. Os segundos são preciosos, os minutos são preciosos, eles crescem numa velocidade incrível. A gente vê aqui o tamanho deles e vê quanto já cresceram. Imagina o quanto eles já aprenderam na sua ausência. Imagina o que eles estão aprendendo no mundo que é anormal e que hoje não e pela palavra de Deus não é normal. Isso tem que estar forte já nos coraçãozinhos deles. Eles não são já tão pequenininhos para não entender. Eles já têm uma capacidade de entender o Deus que você conhece, o Deus que você ama, o Deus que você segue. E por mais fraquinho que você seja, fortifique-se mais ainda. Eu te convido a ser mais forte em Cristo. Não importa se você caiu alguns minutos atrás, se entregou hoje, a renúncia foi hoje já. Faça a diferença, sair da porta da igreja já sendo o diferente, já não querendo mais ser aquela pessoa que mentia, aquela pessoa que invejava, aquela pessoa que pegava, é só uma cervejinha, é só um vício. Seja a diferença no seu lar. Coloque louvores mesmo dentro da sua casa e viva a palavra de Deus, porque senão serão palavras vazias para essas crianças. Vocês, não só nós precisamos ser não só exemplos para essas crianças, mas para todas aquelas que vocês vão conviver durante essa semana e durante toda a sua vida também. Sejam cada vez mais fortes em Cristo, purificados em Cristo, e leve esse culto no seu coração bem forte. E não esqueça, tem um Deus que te ama, tem um Deus que vai cuidar dos seus filhos, dos seus netos, do seu sobrinho, mesmo quando os seus olhos não alcancem, mas a sua oração pode alcançar o coração de Deus. E essa bênção vai de geração a geração. Amém. Glória a Deus. A paz seja com todos, irmãos. Amém. Então, irmãos, hoje o culto totalmente diferente, mas que foi planejado por Deus, né? Eu lembro o que a pastorinha fez hoje aqui. Lembra muitas escrituras do nosso mestre falando no monte. Não tinha um grande templo, não foi como um script, um ritual que acontecia nas sinagogas. E o mestre falava com os seus próximos, sentado ao monte. E hoje eu vejo, pela presença de Deus, que nós sentamos aqui no lugar onde mais tem sido consagrado pelo Pai, que é aqui nesse altar. E hoje não só nós da equipe que sempre estamos aqui no culto e recebemos esse poder aqui, mas cada um que foi tocado
e permitiu que o Senhor Jesus movesse e sentasse aqui nesse altar, que vai receber uma grande unção. A palavra foi dita hoje pela pastora, das perseguições que estão acontecendo e de como nós estamos tratando as coisas do nosso mundo, porque nós sabemos que existe um mundo imenso, mas muitas vezes os nossos olhos só enxergam o nosso pequeno mundo. Então hoje a palavra que a pastora trouxe, ela foi muito libertadora para a gente ter essa noção da grandiosidade que é o Senhor Jesus Cristo e das grandes perseguições que vem acontecendo com o nosso povo. Então num dia comercial, num dia hoje que muitos se dedicam, as mães, e que todas as mães sejam abençoadas no nome do Senhor Jesus Cristo, mas nós não podemos esquecer da nossa mãe espiritual, a que salvou, que resgatou, a que orou para que nós estamos aqui. E nada disso, pastora, faria sentido se um dia você não tivesse orado por cada alma que está aqui hoje. Então eu sei que é um dia difícil, mas estamos juntos e vamos conseguir mais uma vez essa grande vitória. Amém. Glória a Deus. Bem, para encerrar o culto, vamos falar com Deus e agradecer a Ele por esse momento e por estarmos juntos. Amém. Então, Senhor meu Deus, eu só tenho que te agradecer por cada segundo e por cada momento, Pai, que agiu nos nossos corações e com Teu Espírito, Pai, veio com aqueles gemidos inexprimíveis, Pai, nos convencendo mais uma vez dos nossos pecados, de quão falhos somos, Pai. Continue, Senhor, com essa grande orientação sobre nossas vidas, Seu grande Espírito sobre nós, Pai, e nos convencendo a cada vez mais de todos os nossos pecados, de todas as nossas falhas, Pai, e que possamos ser cada vez mais melhores em Ti, revestidos de Ti, cheios do Teu Espírito Santo, Pai. Proteja cada um, Senhor, para voltar a seus lares, Pai, e leve, Senhor, com eles também, que eles possam levar com eles a mesma bênção, a mesma unção, Senhor, que possa entrar nas casas a Sua presença também, Pai, e que o culto não acabe aqui, Senhor, mas que seja levado aos lares também, Senhor. Continue, Senhor, abastecendo as nossas vidas, Pai, com a Sua unção e com a Sua graça, Senhor, com a Sua presença a cada instante mais, Pai. Abençoe cada vez mais o ministério também, Senhor. Abençoe todos os sentidos em todas as áreas, Pai. Abençoe o culto da noite também, Senhor, que possa ser na mesma unção e na mesma graça, cheio do Teu poder, como foi agora, Senhor. Leve-nos, Senhor, cada vez mais, Senhor, aos Teus braços e aos Teus pés, Senhor, para que possamos então, Senhor, nos humilharmos a cada vez mais a Ti, Senhor. Continue também, Senhor, abençoando a pastoria que é, Pai, em todas as áreas, em todos os sentidos, Pai. Agradeço, Senhor, pela essa vida preciosa, Pai, por ela ser a nossa pastorinha nessa igreja, Senhor, por toda a unção, Senhor, por todos os ensinamentos que ela tem nos dado, Senhor, que possa então, Senhor, receber 100 vezes mais, Pai, a cada dia mais, Senhor, em cada área, Pai, que eu não sei também a necessidade, mas eu sei que Tu sabes, Pai. Passa melhor, Senhor, a cada momento, Senhor, livrando de todo mal, a protegendo a cada vez mais, a fortalecendo cada vez mais em Ti também, Senhor, e enchendo cada vez mais da saúde também, Pai, e da sua unção e do Teu Espírito, Pai. Graças Te dou, Senhor, pela presença de cada um, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus.